Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre Kant, sobre a sua cidade natal, Königsberg. A cidade onde Kant nasceu em 1724 se chama Königsberg. Estava na antiga Prússia Oriental e, após ter pertencido à Alemanha, hoje se chama Kaliningrado, sendo território pertencente à Rússia, mesmo sem ligação física e cultural com aquele país. Ele viveu no contexto do Iluminismo. O século XVIII ficou conhecido como o século das luzes, que acreditava que a luz da razão iria guiar o ser humano, rumo ao progresso, tendo assistido ao desenrolar de um movimento cultural, artístico, filosófico promovido por intelectuais, que entendiam que a razão libertaria o homem das tiranias, do absolutismo, do obscurantismo religioso, fideísta, e das superstições herdadas do período e da religião medieval. O projeto iluminista visava disseminar o conhecimento à população e culminou com a escrita da grande enciclopédia, uma obra que buscava abarcar todo o conhecimento científico já produzido pela humanidade ao longo da história, que eram 17 volumes escritos pelas maiores autoridades em cada tema, em cada assunto, em cada área, em cada ciência, concentrando assim o saber acumulado até então num único conjunto de obras, o que facilitaria o acesso às pessoas comuns. Kant escreveu o que é o iluminismo, em que buscou demonstrar a necessidade do homem sair do seu estado de menoridade, o estado em que a maior parte das pessoas se encontram, ou seja, sob tutelas de outros, quando outros dizem para as pessoas o que elas devem ou não fazer. Sair do estado de menoridade seria sair dessa tutela alheia e então buscar a maioridade, a sua autonomia, a sua liberdade, a sua independência, construindo você mesmo suas normas, suas regras baseadas em princípios racionais universais. Então, encorajando-o a fazer uso da própria razão, libertado da influência dos outros. Não é o médico que deve determinar a minha dieta ou como eu devo viver para ter saúde, mas eu, buscando saber sobre mim mesmo, sobre o meu corpo e sobre a minha saúde, devo estabelecer para mim o que eu posso e não posso fazer. Não é um líder religioso que estuda sobre a religião que deve determinar como eu devo viver minha vida religiosa, mas eu, buscando saber por mim mesmo, que devo orientar-me em aspectos religiosos e assim sucessivamente. Isto é, uma razão autônoma, livre, independente, que faz suas próprias leis, suas próprias regras, suas próprias normas, baseadas e fundamentadas em princípios racionais universais. A filosofia de Kant é uma filosofia bem diferente de toda a precedente. Para Kant, por ser fruto da atividade filosofar, a filosofia não pode ser ensinada. Não se ensina a filosofia, se aprende a filosofar. Então ninguém ensina a filosofia para ninguém. As pessoas aprendem a filosofar filosofando e lidando com problemas filosóficos. Por essa razão, quem queria ensinar a filosofia, ou quem queira ensinar filosofia, precisa envolver-se com o próprio filosofar e com os problemas filosóficos. Na esteira de Rousseau, Kant entende que se deve garantir ao educando que ele deseja andar com suas próprias pernas e não andar guiado ou puxado por outro. E, inspirado em Sócrates, reforça o método dialógico, o diálogo como fonte do desenvolvimento filosófico, em que o mestre interroga a razão do aluno para que ele produza a sua própria forma de pensar, o seu próprio filosofar. O Kant faz uso da razão diante de um dilema moral, buscando uma norma universal que seja válida em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa. E com isso o seu amigo, ele testemunha um pequeno filósofo em pleno filosofar, isto é, fazendo uso autônomo da razão, buscando por si mesmo orientar-se. Ouse saber, sapere aude, ouse buscar o conhecimento por si mesmo sem estar sob a tutela do outro, para decidir como agir corretamente. Aí entra o imperativo categórico. Age de tal maneira que a tua ação possa se transformar numa regra universal. Então, sempre antes de agir, pense: isso que eu vou fazer, se todo mundo fizer, vai dar certo? Senão, eu não posso fazer. Por exemplo, a mentira, ele pega o exemplo da mentira. Se eu mentir, eu vou dar liberdade para que todos mintam. E se todo mundo mentir, como é que vai ficar o mundo? Ninguém mais vai poder confiar em pessoa alguma e aí as coisas não vão funcionar bem. Se eu pensar em matar e todo mundo puder matar, não vai sobrar pessoa alguma no planeta. E assim,
sucessivamente para todos os comportamentos. Age de tal maneira que a atuação possa se transformar numa regra, numa norma universal. E age também de tal maneira que você tenha sempre o homem como o ser humano como um fim, jamais como um meio. Então ele viveu em Königsberg, na antiga Prússia, de 1724 a 1804. Pode-se dizer sem medo que é um dos filósofos de obra mais vasta e profunda da modernidade. Kant se ocupou de temas instigantes de sua época e produziu reflexões para muito além do seu tempo. Por não ser um filósofo de ideias compactas e simples, a história aqui contada tomou alguns aspectos de sua biografia, como a sua vida metódica e austera. Ele, inclusive, conta e narra algumas das anedotas sobre sua vida, que as pessoas da cidade de Königsberg acertavam os seus relógios com o passar de Kant, quando ele passava de manhã para ir dar aula e quando ele voltava à tarde do seu trabalho. Então, todo mundo acertava a hora porque ele funcionava religiosamente da mesma maneira, todos os dias, no mesmo horário. Inclusive, nunca teria, segundo narram, saído de sua cidade natal, Königsberg. Então, e um dos tópicos de sua filosofia moral que mais popularizou nos meios acadêmicos é o chamado imperativo categórico, eu já disse, né? Há mais de uma formulação de tal dica moral, sendo uma delas age somente segundo uma máxima tal que possa, ao mesmo tempo, querer que ela se torne uma lei universal. Trata-se de uma forma para o julgamento de nossas ações, que pode servir como um guia genérico, generalizante, pelo qual examinamos uma ação por si mesma, antes da experiência, isto é, a priori, antes de agirmos. Percebe-se que agir moralmente significa agir com base em regras universalizáveis, que sejam passíveis de serem universalizadas, ser válidas em qualquer tempo, qualquer lugar, para qualquer pessoa. Isto é, que qualquer ser humano possa adotar para si. Outro aspecto dessa ética é que só há moral porque há liberdade. Se o homem não fosse livre, não haveria moral. Viveríamos no reino animal, onde não há liberdade, e os animais agem por instinto. Só o homem, por ser livre, por poder libertar-se dos seus instintos e agir deliberadamente conforme o seu livre-arbítrio, pode ser considerado um ser moral. Então, sendo esta considerada uma propriedade da nossa vontade. A nossa vontade pode orientar a nossa liberdade e as nossas escolhas. E a felicidade é a consequência do agir moral. Isto é, alcançamos a felicidade quando cumprimos a lei moral, como quando agimos conforme o dever. Kant também se preocupou em examinar o conhecimento, desenvolvendo uma teoria sobre como o ser humano conhece. Várias distinções e conceitos aparecem neste ponto, em que os limites da razão são apontados pelo filósofo. Ele faz uma crítica da razão pura e diz que ela sozinha, pura, não poderia conhecer coisa alguma. A razão precisa da experiência, dos sentidos da experiência sensível para conhecer. São os sentidos da experiência sensível que envia os dados, as informações, para a nossa razão processar e transformar em conhecimento. Então, apontados pelo filósofo, a razão é examinando a si mesma. Kant faz uma diferenciação entre o que o mundo realmente é, a coisa em si, que ele chama de número, a essência das coisas que nós não podemos conhecer, e a aparência do mundo, isto é, como ele se mostra a nós, o fenômeno, a forma como ele aparece para a gente, aquilo que é a aparência. Então nós só conhecemos a aparência das coisas, não a sua essência. Só conhecemos a forma como as coisas aparecem para nós e conforme as nossas estruturas a priori do conhecimento permitem conhecê-las e determinam a visão que nós teremos dela. Mostra como os sentidos nos informam como a realidade aparece para nós. O fenômeno, já que a coisa em si nos é inatingível, é impossível conhecermos. Para Kant, a experiência é importante, mas ela faz sentido para o homem na formulação do conhecimento, porque temos algumas pré-condições, algumas coisas que são a priori, que são a faculdade da sensibilidade e do entendimento, como as noções também de tempo, de espaço, que estão na faculdade da sensibilidade, causalidade, substâncias, chamadas por ele de categorias do entendimento. Nós entendemos de acordo com essas categorias. Nosso filósofo tenta responder às questões que não são brincadeira na filosofia. O que podemos saber? O que devemos fazer? O que nos é permitido esperar? O que a nossa esperança pode aguardar? Só para navegar por essas questões, já não vale conhecer a obra de Immanuel Kant? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só ativar o sininho e aguardar as próprias...
se inscreva, ative o sininho, aguarde os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seu comentário, dizendo o que você tem achado dos vídeos e também suas sugestões de assuntos para serem abordados e temas para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí, hasta la vista, babies, e até a próxima.